Esther, capítulo 4, versos 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará socorro para os judeus e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Eu quero falar, irmãos e amigos, nesta noite sobre algo cujo tema poderia ser no lugar certo, na hora certa. A nação de Israel vivia um momento difícil. Do ponto de vista social, a miséria era grande. Havia escassez de alimentos. A agricultura estava sendo destruída por uma seca que se prolongava, além dos ataques militares produzidos pelos tradicionais inimigos de Israel, como os filisteus, os amonitas, os midianitas, os moabitas, os amalequitas e tantos outros povos que tinham na própria natureza um ódio visceral desse povo de Deus. Era uma crise política, porque a liderança já não comandava, a liderança já não tinha pulso, a liderança já não se fazia respeitar. O rei tornara-se muito mais uma peça decorativa. Os ministros que o assessoravam transformaram o reino num verdadeiro pandemônio, e o fato é que o caos se instalara. E nessa época uma superpotência dominava o mundo. Os babilônicos, eles conseguiram alargar as suas fronteiras quase que por toda a face da terra habitada naqueles dias. Nesse contexto, um rei fez uma grande festa, e é interessante que as festas naquele tempo duravam 6 meses. Essa festa aqui durou 6 meses, 6 meses de farra, de banquete, era farra para ninguém botar defeito. E Assuero fez uma destas mega farras, e mandou chamar sua esposa Vasti. E o fato é que, ao que tudo indica, eles já não vinham muito bem na sua relação matrimonial, e quando o rei dá ordem para que Vasti se apresente, ela responde com um sonoro não, rebela-se. As mulheres já eram assim naquele tempo. Ela já se empinou toda e disse: ele é rei, mas eu sou rainha. Como diz Carlos, ele é cabeça, mas eu sou o pescoço. E parece que Assuero não concordava muito com essa história de que a última palavra era dele: sim, senhora. O fato é que ela não vai. Só que no contexto cultural daqueles dias, isso foi uma humilhação. Ele foi desmoralizado, porque a palavra de um rei, ela tinha força legal, ela tinha poder de lei. A palavra de um rei era determinante. Eu me lembro que eu trabalhava com um governador há uns 5 anos atrás, e eu tinha que escrever algumas cartas para ele assinar, e eu redigi uma carta encaminhada a um certo lugar de Brasília, e eu coloquei lá: o governador solicita. E depois eu fui chamado, levaram a carta para ele assinar, e ele me chamou e disse: olha, governador não solicita, determina. Eu nunca mais esqueci daquilo. Isso hoje, agora imagine no contexto cultural dos medos e dos persas. A determinante era forte, a palavra de um rei era lei, a palavra de um rei não podia ser contestada, muito menos pela esposa, e foi o que Vasti fez. Sem dar muitos tratos à bola, o fato é que tudo isso terminou no rompimento do casamento, numa separação,
vai Vasti para um lado, Assuero para o outro, mas ele não sabia viver só, ele não era daquele tipo eremita ou ermitão que conseguia viver sozinho, e logo tomou as providências cabíveis para escolher uma esposa e mandou buscar de todo o seu reino as jovens mais bonitas, mais belas, e elas vieram e se apresentaram, e antes que elas se apresentassem ao rei, foram submetidas a um tratamento no salão de belezas do palácio, foram tratadas com banhos à base de ervas aromáticas, receberam creme sobre o corpo, foram muito bem perfumadas, foram produzidas, e finalmente a cada dia uma delas se apresentava ao rei, e eram as moças mais bonitas, cativantes, fascinantes e sedutoras do reino, para que dentre todas elas ele pudesse escolher a sucessora de Vasti. Dentre todas elas, diz a Bíblia, que ele escolhe uma cujo nome em hebraico é Hadassah, Esther, uma jovem judia, que esconde a sua identidade, uma hebreia que não pode se identificar porque corre o risco de não ser aceita, porque o seu povo era discriminado. E ele fica impressionado, diz a Bíblia aí nos primeiros capítulos desta história, que não havia sobre a face desse planeta uma mulher tão linda, uma pessoa tão bonita, uma mulher de fisionomia tão encantadora como Esther. E o rei, logo que viu Esther, sentiu que o coração disparou, apaixonou-se, caiu de amor por ela, e imediatamente tomou as providências para que ela fosse a noiva e se tornasse esposa. E o fato é que Esther se tornou rainha. Esther assumiu o trono que antes era de Vasti. E isso foi proclamado por todo o reino. O que a gente não percebe logo de início é que por trás de toda essa história há uma mão trabalhando, há uma mão tricotando, há uma mão tecendo, há uma mão fazendo com que a história fosse sendo amarrada ponto a ponto, para que numa determinada hora tudo chegasse a um ponto culminante e a vontade soberana de Deus fosse realizada. Paralelamente a essa bênção, o diabo levanta, como sempre faz, o seu assessor principal. E o nome dele é Amã. Amã começa a ter uma amizade muito chegada com o rei. O rei começa a abrir as portas para Amã, e daqui a pouco Amã tem intimidade, e Amã vai se achegando, penetrando, daqui a pouco está influenciando o rei, e o fato é que há no coração de Amã um ódio mortal contra o povo hebreu. Todo projeto de vida, todo sonho, tudo quanto Amã idealiza e quer na vida é aniquilar, é matar, é acabar, é arruinar com o povo hebreu. O sonho de sua vida é dizimar, é promover um genocídio em todo o reino para que não sobre um hebreu sobre a face da terra. Mas ele é inteligente, paciente, ele trabalha na calada da noite, ele não tem pressa, ele vai tecendo ponto a ponto, e finalmente ele chega ao final de suas intenções, e o rei assina um edito para que todo aquele povo hebreu seja dizimado num dia. Todas as províncias são autorizadas a matarem os hebreus, para que não sobre um só. Mas há outro personagem, a Esther, a Amã, e há um outro que se chama Mordecai, ou Mardoqueu, como nós chamamos. E Mardoqueu, então, era, na verdade, o pai de criação de Esther. Ele havia criado a menina, e ele havia orientado a menina desde o dia em que ela foi escolhida por Assuero como sua esposa. E ele é que lhe dava todas as coordenadas para que ela tivesse um bom comportamento, ele a administrava. E o coração de Mardoqueu começou a se inquietar, porque ele percebeu o que Amã estava fazendo. E então Mardoqueu faz o que deveria ser feito, ele começa a buscar a Deus. E o fato é que ele se põe à porta da cidade, e há um edito do rei para que onde Amã passar, as pessoas lhe prestem honra, se curvem diante dele. E acontece que quando Amã passa, todos se curvam, até uns se ajoelham, mas Mardoqueu continua de pé, porque ele acha que aquilo é uma espécie de culto pagão, e ele não iria cultuar a personalidade de ninguém. Meus irmãos, a coisa caminha, amigos, e esse Amã consegue fazer a cabeça do rei, vamos usar essa expressão. E Amã está tão empolgado que manda construir uma forca de 50 côvados.
Você só é multiplicar 50 por 45 centímetros, mais ou menos, que você vai ter uma ideia do tamanho desse negócio. Era uma forca monumental, armada na principal praça da cidade, armada, vamos dizer, num lugar como a praça de eventos, armada para todo mundo ver. E aquela forca era a forca preparada para Mardoqueu, porque Amã tinha ódio de Mardoqueu. Ele desejava ver Mardoqueu morto, pendurado numa corda. Então a forca de 50 côvados erguida, e de repente, entre a vida e a morte de Mardoqueu, há apenas uma noite, só uma noite separa Mordecai da morte. Tudo está preparado para ele ser executado na madrugada do dia seguinte. É aí que uma sucessão de coisas começa a acontecer. É aí que o sobrenatural invade a história. É aí que a mão de Deus penetra no temporal. É aí que a mão de Deus se infiltra de uma forma extraordinária no cotidiano daquela família e começa a operar coisas maravilhosas. Antes disso, Mardoqueu havia instado com Ester para que ela fosse à presença do rei, porque naquele tempo a esposa, principalmente rainha, só podia comparecer à presença do rei, mesmo sendo marido, quando ele autorizava. Se ela comparecesse sem que ele chamasse, era morte imediata, era morte certa. E nenhuma mulher podia tomar a iniciativa de ir à presença do marido sem que fosse por ele convocada, sem que fosse por ele chamada. E Mardoqueu então manda um recado para Ester e diz: o nosso povo vai ser dizimado, eles vão matar todos nós, atue, haja, tenha coragem, porque fique sabendo de uma coisa, você parece que está embriagada com a posição de rainha, parece que o trono lhe subiu a cabeça, parece que de alguma forma você esqueceu de onde você vem, quem você é e o que Deus fez na sua vida, e agora só quer saber das belezas da corte, mas quem sabe foi para essa hora que Deus te colocou aí. E Mardoqueu diz a ela, diz a Ester: agora fique sabendo de uma coisa, manda um recado, que se você não agir, se você não obedecer, se você não atuar, Deus vai levantar outro, Deus vai levantar outra pessoa, não sei quem nem de onde, mas que Ele vai levantar para poupar o seu povo da destruição. Por isso, caia em si, conscientize-se de que essa é a hora e faça o que você tem de fazer. E meus amados irmãos, o livramento vem por aí. E algumas lições, queridos amigos e irmãos, são muito próprias para a nossa vida nessa noite. Essa história toda, tudo isso que eu acabei de contar, está relatado aí no livro de Ester, nos leva a entender algumas coisas de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, é que Deus quer nos usar do jeito que nós somos, amém? E só quando eu sou o que sou é que Ele faz de mim o que Ele quer que eu seja. Não há como driblar, não há como maquiar, não há como representar para Deus. Deus conhece a verdade no íntimo e dela se agrada. Não há como eu me produzir para Deus, não há como eu botar pinturas e tintas espirituais, de modo que eu me apresente diante de Deus como uma coisa mais santa, apesar de um coração impuro, porque o milagre do Evangelho é que Ele me aceita e me usa do jeito que eu sou. Quem era Ester? Uma menina, como essas meninas, cujo trabalho a gente está iniciando aqui na igreja. E o nome desse trabalho é Ministério Radassa. Esté é o nome dela. Ela não tinha nada para oferecer. Tudo que ela possuía, ela colocou a serviço de Deus, que era a sua beleza. E ela talvez tenha orado e dito: Senhor, eu não sou uma pessoa de muito conteúdo, eu não tenho muita coisa para dizer, mas eu sei que sou bonita e eu quero que tu uses essa beleza, porque ela é um dom teu e quero que tu uses para a glória do teu nome. Amém? Eu tenho uma moça que é muito amiga, lá de Santa Catarina, há anos que eu não a vejo. E essa menina foi Miss Brasil, Ingrid, o nome dela. E depois que ganhou o concurso de Miss Brasil, ela conheceu Jesus e nasceu de novo. Converteu-se ao Evangelho. Foi para Israel, passou 8 anos de sua vida lá, dizendo para os judeus que Jesus é o Messias. E Ingrid disse numa oração que nos comoveu a todos numa noite, exatamente o que eu acabei de dizer. Ela disse: Senhor, eu não tenho preparo, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, eu sou uma pessoa de origem humilde, a única coisa que eu tenho que o Senhor me deu foi essa beleza que já me deu troféus e troféus e troféus, mas eu quero agora colocar essa beleza que tu me destes como culto ao teu nome. Ela é um culto que eu te presto, usa para o que tu quiseres, para a glória do nome de Jesus. E você não pode imaginar quantas pessoas
Ingrid levou ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que Esther ensina. Ponha-se na presença de Deus com o que você é, com o que você tem, porque Ele vai pegar isso e usar para a glória do nome dEle. Eu conheço um chofer de táxi, que eu duvido que haja um pregador que ganhe mais almas para Jesus do que ele. Bateu no táxi, ouve. Sentou, ouve. E não interessa o tamanho do percurso, a sensação que se tem é que ele tem um sermão para cada percurso. E ele começa, vai pregando, ele arruma uma brecha de entrada à história, e daqui a pouco o evangelho está sendo pregado. Há um cabeleireiro em João Pessoa chamado Almeida, é conhecido como Tesoura de Fogo, porque é um crente muito avivado. E você não tem como sentar. Almeida tem entre os clientes dele alguns dos homens mais poderosos e ricos do estado, usineiros, mas sentou ali, tem que ouvir, porque Almeida arruma um jeito de pregar, não tem jeito. Um é usado no táxi, outro é usado no salão de barbeiro, ou no cabeleireiro. Hoje não se tem mais negócio de barbeiro, né? Barbeiro hoje é motorista ruim. E o fato é que Almeida vai pregando, o taxista vai pregando, todos vão pregando, e o evangelho vai sendo anunciado como Esther pregou. Glória a Jesus por isso. Em segundo lugar, essa história me ensina que Deus usa as coisas insignificantes para promover a sua vontade. Amém? Você nem imagina. Sabe, eu disse aqui que o rei foi dormir e a forca estava preparada para Mardoqueu. Aí o rei vai dormir porque tem que acordar cedo. Na manhã seguinte vai haver a execução daquele hebreu e de todos os hebreus. Mas você sabe o que foi que Deus fez? Você sabe qual foi a arma que Deus precisou para livrar toda uma nação? Insônia. É verdade. O rei vai dormir e não dorme. Não tem Lexotan que dê jeito, não tem Ocadil que dê jeito, não tem Remeron que dê jeito, não tem Dormonide que dê jeito, não tem Cava-Cava que dê jeito, não tem suco de maracujá que dê jeito, não tem chá de folha de alface que dê jeito. O homem vai dormir no leito real, acostumado a dormir, encheu a cara de vinho, mas naquela noite não dorme. E aí ele faz o que eu faço quando tenho insônia. Você me dá um livro aí para eu ler. Eu imagino que a biblioteca dele era enorme. Aí um empregado, quem sabe com raiva, diz, isso é uma coisa errada. O rei não dorme, eu também não durmo, está errado. Aí pega um livro, milhares de livros, ele puxa um. E o livro que ele puxa é um livro de atas. Tem coisa pior do que ler ata? Na verdade é um BO, um boletim de ocorrência. Aí chega a dar o rei. O rei, quem sabe, com a maior vontade de ler uma coisa gostosa, aí vai ler ata. Como diz o Caio, o problema de ata é que não desata. Aí lendo as atas, tá sem sono, ele descobre que no dia tal, havia duas pessoas que queriam matá-lo. Havia um plano para assassiná-lo. Ele ia ser morto, o rei. Aí ele de repente se interessa pela leitura, mas eu não sabia disso. E aí vai lendo e diz, o rei só não foi assassinado porque um homem interviu, descobriu o plano, jogou luz sobre a história e a vida do rei foi poupada. E o nome do homem qual é? Mardoqueu, Mordecai. Aí o dia amanhece, está chegando, o rei chama os ajudantes e diz, me diga uma coisa, este homem aqui salvou minha vida, ele já foi honrado, já recebeu alguma medalha, foi homenageado? Disseram, não, ninguém fez nada com ele. E o rei diz, manda chamá-lo. E chama Mardoqueu, agradece. E o fato é que a forca que fora preparada para Mardoqueu ficou esperando, louvado seja o nome do Senhor. E todos os hebreus que iam morrer naquele dia escaparam, porque Deus precisou de uma insônia somente para desmontar um plano. Eu não sei quais são os planos do diabo para cima de você. Talvez você olhe para a engenharia do diabo contra a sua vida e diga, não tem jeito, não há como desmontar. Se eu tentar desmontar, vou levar 10 anos. Não há como arrasar com tudo que o diabo tem feito. Meu querido, você pode dormir hoje debaixo do maior problema e acordar amanhã debaixo da maior vitória. Deus não precisou de mais do que uma insônia. O homem não dormiu, aí foi ler uma bobagem e a mão de Deus agindo.
O homem queria ler na página 712 e o Espírito Santo dizia, não, é a 48. E por mais que ele passasse as folhas, eu só lia aquilo. Aí ele descobre a história toda. E aí vem a terceira lição. Quando Deus atua em nosso favor, presta atenção, o que o diabo preparou para a nossa derrota, transforma-se no nosso troféu de vitória. Hein? O diabo preparou tudo, isso aqui vai ser a derrota dele, a derrota dela. Aí Deus pega aquilo que era para ser a derrota e faz daquilo um memorial de vitória. A forca está armada, 50 côvados. Mas agora o rei já sabe de tudo. Aí manda chamar quem? Amã. Aí lá vem Amã. Amã, no dia anterior, havia almoçado com o rei. E chegou em casa e disse à esposa, olhe, eu estou mais importante do que nunca. Almocei com o rei. Almoçar com o rei não era brincadeira. E o que acontece é que quando Amã chega, o rei diz assim, esse rei, olha, eu vou dizer uma coisa, o sujeito era de uma ironia bonita. Olha para a mãe e diz, Amã, o que é que a gente faz quando quer homenagear uma pessoa? E Amã, que já estava desfocado, disse, esse negócio é comigo. Ele achava que ele era o dono da mosca branca. Quando o rei disse, eu quero homenagear uma pessoa, o que é que eu faço? Amã disse, vou exagerar, porque só pode ser comigo. Quando o rei quer homenagear uma pessoa, ele pega o cavalo real, coloca a pessoa do cavalo, coloca o manto real, dá o cetro, manda sair com a comitiva pelas principais ruas da cidade, e alguém vai na frente, um arauto gritando, este é o honrado do rei, 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 este é o honrado do rei. É assim que se faz. Aí Assuero diz, então faça tudo isso com Mardoqueu. Faça. O texto deixa claro que a mãe encolheu, correu para casa, chamou a esposa, disse alguma coisa deu errado, chamou os 10 filhos, disse o plano furou. E a mulher muito sábia, a de Amã, disse, olha, quer saber de uma coisa? Se você já começou a cair diante desses judeus, se prepare porque a queda é completa. Não tem quem dê jeito. E a cena é extraordinária. Cavalo do rei, Mardoqueu na cela, trombetas tocando, a cidade inteira vendo, e Amã, diz a Bíblia, que foi na frente gritando foi Amã. Vai Amã na frente dizendo, este é o homem a quem o rei quer honrar, este é o homem a quem o rei quer honrar, e Mardoqueu, glória a Deus, amém. Senhor, tu é maravilhoso, não há Deus como tu. Lá no coração o peito queimava, o coração saltava, e Amã dizia, só tu és Deus. Quando acabou a passeata, Deus pegou as coisas que eram para destruir a gente. Aí Amã disse, acabou a agonia. Foi ruim, fui humilhado, passei aperto, mas pelo menos acabou. Aí o rei diz, não acabou não. Não acabou não, falta um pedacinho da história. Qual é o pedacinho? Por quem passou pelo que eu passei, quem viveu a humilhação que eu vivi, qualquer coisa agora eu tiro de letra. O rei diz, falta só uma coisa. Qual é? Se você vai morrer na forca que construiu. E Deus, meus amados irmãos, fez com que naquela forca morressem Amã e os 10 filhos que ele tinha, e Esté foi honrada, Mardoqueu foi honrada, e a vontade de Deus prevaleceu. E as armas que o diabo montou para destruir o povo de Deus, as armas destruíram o povo do próprio diabo. O que é que isso tem a ver com a gente hoje à noite? É que talvez você esteja olhando e dizendo agora, pastor, na verdade, eu já estou quase à beira do abismo, não tem mais jeito, não tem saída, o diabo armou uma arapuca para mim, o diabo preparou uma armadilha que não tem como eu sair, é dívida para todo lado, é pecado para todo lado, é miséria para todo lado, e eu sei que eu vou morrer, amanhã é o dia da minha morte. Quero dizer a você hoje, em nome de Jesus, que nessa noite, Deus pode pegar a forca que o diabo armou para você, e nela os seus inimigos morrerão em nome de Jesus.
porque o nosso Deus vira a história numa noite. Ele não precisa mais do que uma insônia. Se eu mandasse levantar a mão aqui, você ia ver quantas pessoas aqui de histórias invertidas pelo poder de Deus. Há muita gente aqui que estava indo para o inferno, há muita gente aqui que estava indo para a destruição, há muita gente aqui como eu, que não sabe onde estaria hoje se não fosse a misericórdia de Deus. Há muita gente aqui que estava já com o pescoço na corda. Há muita gente aqui que estava já indo para a condenação, mas no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, Deus virou a história, mudou o rumo, acendeu as luzes, e o que era destruição virou vitória em nome de Jesus. Uma das coisas mais bonitas que eu acho na minha vida é aquela foto, feita em 1945, quando os soldados americanos tomaram a ilha de Iwo Jima, que se tornou na foto mais publicada da história da humanidade, quando sobre os escombros daquela que talvez com Guadalcanal foi a batalha mais cruenta de toda a Segunda Grande Guerra Mundial. Dizem os estrategistas que em batalha de solo nenhuma foi tão cruel como aquelas duas. Aquele punhado de heróis sobe uma montanha, uma colina, e no meio dos escombros eles fincam a bandeira norte-americana que tremula ao sabor do vento. Eu quero lhe dizer nessa noite que o que o Espírito Santo quer fazer com você é entrar no seu coração e fincar no coração, na sua vida, a bandeira do Evangelho salpicada com o sangue do Cordeiro de Deus. Querido, não perca mais tempo. A gente está aqui falando todo domingo, parece uma coisa extremamente repetitiva, enfadonha, redundante, mas misericórdia é o que nós queremos ver você livre, salvo, em paz com Deus, consigo e com o próximo, e você olhar para tudo que o diabo preparou para a sua vida e agora guardar aquilo como troféu e como memorial da vitória de Jesus na sua história. Tudo isso aconteceu porque Esther era a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E essa história que tinha tudo para ser trágica, essa história que tinha todos os elementos e os componentes para ser miseravelmente destruidora, termina como um cântico de celebração a Deus. E todos os judeus, em todas as províncias, celebram a Jeová, aquele que é, que era e que há de vir. Amém. Ele está aqui hoje à noite. Isso não é invenção de pregador. Isso não é história inventada pela igreja Betel. Jesus está aqui. Está aqui primeiro para lhe usar. Ele quer lhe usar, sabia disso? Você foi feito para ser usado por Ele e não pelo diabo. Você não foi feito para viver por aí em adultério, em mentira, em vício, em droga. Você não foi feito para viver aí distribuindo violência. Você foi feito para ser usado por Deus. Em segundo lugar, o Senhor Jesus está aqui nessa noite, sabe por quê? Para, no estalar de dedos, mudar a história de sua vida. E não pense que Ele vai precisar de muita coisa, não. Talvez uma insônia. E você amanhã vai dizer, o que foi que houve? O que foi que houve? Eu fui dormir com problema, acordei sem problema? Eu fui dormir com um processo que já caminha há 10 anos, e de repente, em 2 dias foi resolvido. Eu pleiteava uma representação comercial há 5 anos, não tinha jeito. Em 24 horas o negócio saiu. O meu consultório, o meu escritório estava quase vazio, ninguém vinha, de repente está cheio. O que é que houve? Deus virou a história. E Deus quer pegar o que o diabo armou para destruir sua vida. Gente que quer lhe ver destruído, se não morto fisicamente, mas quer lhe ver morto profissionalmente, por inveja. Gente que quer lhe ver destruído moralmente. Gente que quer lhe ver destruído familiarmente. Deus pode pegar a forca que o diabo preparou para você e enforcar o diabo nela em nome de Jesus. E sabe o que é que você vai fazer com a forca? Vai dançar ao redor dela. É ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar ao redor da forca e olhar para a cara do diabo e dizer, está aí, seu besta. Preparou para mim, mas quem vai ficar pendurado nela é você e o seu povo. Esse é o nosso Deus. É isso que a gente prega. E eu gostaria agora de fazer uma pergunta a você.
Eu gostaria que todos curvassem a sua cabeça. Eu gostaria que você, meu amigo visitante, que aqui veio nessa noite, e que diz, pastor, sinceramente, eu já vi tanto isso na minha vida. Talvez você diga, parece que contaram minha vida para o pastor. Ninguém contou minha vida, a sua vida, nem eu sei nada de sua vida. Agora, aqui está quem conhece sua história de ponta a ponta, Jesus de Nazaré. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você, meu amado e minha amada. Você quer nessa noite ser usado por Jesus? Você quer a partir de hoje que Deus vire a história da sua vida? Você quer que o dia 21 de outubro de 2001 seja o divisor de águas na sua existência? Você quer olhar daqui a alguns anos para trás e dizer, tudo mudou naquela noite? Você quer que hoje, de hoje para amanhã, Deus pegue a forca que o diabo armou para lhe destruir e destrua os que lhe querem mal e lhe dê vitória em nome de Jesus? Se você quer, aí de cabeça curvada, faça comigo, repita comigo, silenciosamente, esta oração que eu vou fazer. Ore comigo. Você, meu amigo visitante, se você quer isso, se você está diante de uma situação incontrolável, mas crê no Deus que com uma noite de insônia libertou um povo, ore agora comigo, diga aí no seu coração baixinho, diga, ó Deus, nesta noite, eu entendo que Tu podes e que Tu queres mudar a minha história, que Tu queres transformar a minha vida, e que, ó Deus, tudo que o diabo preparou para me destruir, preparou para me liquidar, tudo isso, amanhã, vai ser um monumento à Tua graça na minha vida. Eu nessa hora peço perdão dos meus pecados. Eu Te entrego a minha vida. Liberta-me, Deus de Esther. Sê Tu o meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.